Olá pessoal, hoje nós vamos finalizar o conteúdo da nossa primeira avaliação, certo? Então, depois da aula de hoje, eu vou passar mais uma lista de exercícios com conteúdos dessa parte aqui, e nós já estamos preparados para a nossa primeira prova. Então, nossa primeira prova vai abordar temas, por exemplo, na realidade não é abordar, vocês já estão preparados hoje para, por exemplo, ter uma ideia do que é um modelo de regressão, estimar os parâmetros de um modelo de regressão, o conceito do modelo de regressão, que é ter uma variável resposta e ela ser explicada por um conjunto de variáveis independentes, você estimar essa reta de regressão para poder explicar essa variável resposta, e posteriormente, não tendo seus dados originais, você fazer previsões para essa variável resposta. Previsão vai ser um pouquinho mais na frente, mas a gente consegue hoje já gerar uma equação, que é a nossa variável resposta, é o nosso y, né? Sendo explicada por outras variáveis, e a gente, dando valor para essas variáveis independentes, a gente consegue gerar uma resposta, certo? E na aula de hoje a gente vai estudar como essas variáveis independentes elas são necessariamente explicativas para a variável resposta no caso, se ela realmente explica aquela variável resposta. A gente vai chamar aqui muito de se ela é significante para o nosso modelo, ou seja, se ela realmente tem que estar ali, entendeu? Então, essa vai ser nosso intuito de hoje, e a gente vai usar o teste de hipótese, que foi algo que eu já revisei no vídeo passado, e hoje a gente vai trazer ele para a realidade de modelos de regressão, tá? Então, essa aqui vai ser a distribuição da aula de hoje. Eu vou falar, logicamente, sobre distribuições dos estimadores. Essa primeira parte aqui, eu vou só dar algumas distribuições dos estimadores, mas não necessariamente a gente vai demonstrar isso aqui. O intuito aqui não é demonstrar isso aqui, é só para vocês verem mais ou menos por que é que a gente vai usar uma determinada distribuição para aquele estimador, certo? Depois a gente vai ver o teste de hipótese, né? Falar sobre assim uma forma geral. Aí depois a gente vai deixar mais específico, que é o teste de hipótese contra teste contra hipóteses alternativas unilaterais e contra hipóteses alternativas bilaterais. Isso aqui a gente já comentou na aula passada, mas aqui eu vou usar para os modelos de regressão. E o ponto 5 é regra de decisão utilizando o p-valor, que é outra abordagem do teste de hipótese. Tá? Então, distribuição dos estimadores. O que foi que a gente já meio que aprendeu no decorrer do curso, nas aulas passadas? A gente viu que o nosso erro ele é independente das variáveis explicativas, né? x1 até xk. E uma coisa que a gente está dando para vocês hoje, que ele é normalmente distribuído, certo? Então, o nosso erro ele vai seguir uma distribuição normal de probabilidade com média zero e variância sigma 2, certo? Isso aqui a gente não demonstra porque isso aqui é como se fosse uma suposição do nosso modelo, que o erro segue uma distribuição normal com média zero e variância sigma 2. A variável resposta, dado a variável x, a gente já estudou a esperança e a variância disso aqui, certo? Isso aqui é como se fosse um vetor, desculpa, era para eu ter colocado. Então, a distribuição
desse valor aqui, dessa variável, vai seguir uma distribuição normal, que a gente já viu que a esperança disso aqui vai ser justamente todo esse termo, certo? Beta 0 mais beta 1x1 até beta kxk. Não vai ter o U aqui, que é o nosso erro, porque a esperança do U dado x vai ser 0, por isso que ele não está aparecendo aqui. E a nossa variância vai ser sigma 2 também, certo? Então, todas as duas são seguindo a distribuição normal. Então, o interesse maior, dado isso aqui, é a gente saber a distribuição dos nossos beta-j's. Porque como eles são os estimadores, eles têm que seguir uma distribuição para a gente posteriormente fazer os testes sobre eles. Então, os nossos beta-chapéus J, esse J vai variar de 1 até K, eles também vão seguir uma distribuição normal. A esperança deles, a gente viu que cada um é não viesado, porque aqui eu estou dizendo que eles vão satisfazer as hipóteses A1, né? E todas as demais do teorema de Gauss-Markov. Então, lá no teorema de Gauss-Markov, a gente viu que esses beta-j's, eles são estimadores não viesados. Por isso que a esperança dele aqui, a média, é beta-j, tá? E a variância é dada pelaquela fórmula lá que eu mostrei na aula passada, certo? Variância de beta-j. Tá? Então, isso aqui também vai seguir uma distribuição normal. E lá na distribuição normal, a gente trazia determinados valores para a distribuição normal padrão. E como é que a gente fazia isso? A gente pegava o nosso, o nosso estimador, né? Diminuía pelo valor real dele, pela média dele, e dividia pelo desvio padrão. Essa transformação aqui, eu vou transformar o que era uma normal com média beta-j e variância dado por isso aqui, eu vou transformar ela numa normal 0,1. Certo? Então, é tipo uma transformação. Estou pegando esse beta-j, estou diminuindo pela média dele, porque eu dei isso aqui, né? Ele já segue uma distribuição normal. E estou dividindo pelo desvio padrão do estimador. Então, isso aqui vai seguir uma normal 0,1. O que eu não dei foi essa distribuição aqui, certo? Mas toma isso aqui como verdade. O estimador da variância, certo? Não sei se vocês deem uma olhadinha na aula que eu falei sobre estimador. Eu falei que isso aqui, a estimativa disso aqui, é a soma de quadrado do erro sobre os graus de liberdade, que é algo que a gente vai falar depois da prova e mais na frente. Os graus de liberdade, ele é dado por isso aqui, tá? Então, quando eu multiplico os graus de liberdade vezes o estimador e divido o valor real dele, isso aqui vai seguir uma distribuição Q quadrado com n menos k menos 1 graus de liberdade. Tá? Isso aqui pode parecer estranho, mas eu acredito que vocês já tenham visto distribuição Q quadrado nas disciplinas anteriores. E essa transformação aqui vai poder transformar toda essa distribuição aqui, porque isso aqui vai possuir uma distribuição de probabilidade, isso aqui vai ser uma distribuição Q quadrado com n menos k menos 1 grau de liberdade. Tá? Então, em estatística, existem algumas transformações de variáveis. Então, nesse caso aqui, se eu pegar e chamar isso aqui de, digamos, uma variável z, tá? Isso aqui é uma variável z. Isso aqui de uma variável k, quando eu faço a divisão dessas duas variáveis aleatórias, uma distribuição z, que vai seguir uma normal 0,1, e uma distribuição k, que vai seguir um Q quadrado com n menos k menos 1 grau de liberdade, eu vou chegar em uma distribuição t com n menos k menos 1 grau de liberdade. Certo? Então, quando eu fizer essa transformação, eu vou chegar na distribuição de probabilidade t. A distribuição de probabilidade t, ela é bem parecida com a normal. Ela é simétrica, certo? Então, só que ela possui
caudas, acredito que é caudas mais pesadas, ou seja, os extremos dela, ela é melhor ela é melhor que a distribuição normal nos extremos, certo? Então, para esse nosso caso, a gente vai usar a distribuição T de student, certo? Então, quando a gente faz essa divisão, a gente chega nesse... Era para ter colocado aqui, mas a gente vai chegar no interesse de fazer o teste de hipótese sobre esses betas aqui, certo? Então, eles vão seguir uma distribuição T com n menos k menos 1 grau de liberdade. Nos próximos slides isso aí vai ficar um pouco mais claro. Então, na maioria dos casos, o nosso interesse é fazer aquela nossa hipótese nula, certo? Que dizer que o beta-j é igual a zero. Ou seja, o que é o beta-j igual a zero? Se o meu beta-j é igual a zero, ele vai estar multiplicando por uma variável x, certo? Se ele é zero, essa variável vai sumir. Ou seja, se essa variável sumir do meu modelo, é como se ela não tivesse nenhuma relação com a minha variável resposta. Então, se ela não tem nenhuma relação com a minha variável resposta, a gente diz que ela é não significativa para o nosso modelo. Certo? Então, o nosso interesse aqui é testar justamente essa hipótese. A gente dizer que o nosso beta-j é igual a zero é dizer que a variável independente que está associada ao beta-j, ela é não significante para o nosso modelo, certo? Então, o beta-j, ele vai, como a gente já viu, né, nas aulas anteriores, ele vai medir o efeito parcial do xj sobre o efeito esperado de y, certo? Após controlar as variáveis independentes. Aí aqui nosso teste básico. O beta-j estimado, certo? A gente vai estimar um beta-j, vai ter um valorzinho lá para ele, uma constante, menos o beta-j da nossa hipótese nula. Que é a nossa hipótese nula? Beta-j igual a zero. Dividido pelo desvio padrão, que é para ser um P. Desvio padrão ou erro padrão do beta-j. Esse teste aqui vai ser um teste T justamente por isso aqui, certo? Porque eu peguei uma normal 0, 1 e dividi pelo 1 quadrado com n menos k menos 1. Então, a gente vai ter aqui uma distribuição T, a partir disso aqui, tá? Então, quem é o beta-j é estimado, a gente vai meio que dar na questão. Esse beta-j do H0, para esse caso aqui, dessa hipótese nula com beta-j igual a zero, ele vai ser zero, então ele não necessariamente tem que aparecer aqui. E esse erro padrão de beta-j, ele também vai ser dado na questão. Então, essa divisão aqui, que vai ser um valor, vai ser o nosso T, que vai ser aquele nosso o T calculado. A gente não calculou na aula passada associados a distribuições normais. Agora aqui a gente está calculando em relação à distribuição T. Tá? Então aqui é só esse asterisco aqui, é justamente para indicar que esse teste de hipótese ele vai ser relacionado quando o beta-j for igual a zero. Certo? Agora a gente vai falar sobre o teste contra hipóteses alternativas unilaterais. Quando a hipótese for unilateral, ela vai aparecer ou sinal de maior aqui ou sinal de menor aqui, tá? Aqui a gente não está trabalhando com só um lado da nossa distribuição. O bilateral, a gente lembra, como no vídeo passado, que isso aqui a gente substituía por um diferente, certo? Então, a nossa hipótese nula, ela vai ser rejeitada se esse nosso T, né, que a gente vai calcular de acordo com isso aqui, se ele for maior que o valor do Czinho, certo? Que é o nosso valor crítico. Tem que ser um valor crítico, né, no caso, para o caso dessa primeira hipótese aqui. E se ele for menor que menos C, porque como a distribuição T ela vai ser
simétrica, o valor de C de um lado vai ser menos C do outro. Então, se ela for menor que esse menos C, então eu vou também rejeitar H0. Então, se eu rejeito H0, eu estou dizendo que aquela minha variável independente, ela é significante para o meu modelo, certo? Então, ela pode estar ali, certo? Agora aqui o teste, né, contra hipóteses alternativas bilaterais. Eu tenho que um beta-j ele é igual a zero, e tenho que um beta-j, a hipótese alternativa, ele é diferente de zero. Ou seja, se eu rejeitar essa hipótese nula aqui, que é o nosso principal interesse, é rejeitar essa hipótese nula, eu tenho indícios que a hipótese alternativa é verdadeira. Então, eu tenho indícios que o meu beta-j ele é diferente de zero e, consequentemente, a variável que está associada a ele, ela é significante para o meu modelo, certo? Então, vai existir um efeito do x, mas nesse caso aqui eu não estou interessado no sinal, com relação ao y, tá? E eu vou rejeitar essa hipótese quando o módulo do meu teste, né, do meu t calculado, vai ser maior que um c, que vai ser o C crítico, que vai ser tabelado também igual à distribuição normal. Igual entre aspas, não vai ser o mesmo valor, mas vai seguir uma mesma lógica que a distribuição normal. Já eu vou mostrar para vocês isso aqui. Tá? A regra do p-valor, o p-valor ele vai ser uma probabilidade. Nesse caso aqui, a gente já dá para vocês, eu não vou calcular o p-valor, não vou pedir para vocês calcularem o p-valor. O p-valor vai ser a área que aquele z ou aquele t que vocês calcularam, ele vai deixar na distribuição t. Certo? No próximo slide eu vou mostrar uma figura que vai ficar mais claro. Então, esse p-valor ele vai ser uma probabilidade, certo? Vai ser a probabilidade que a estatística vai deixar sobre o gráfico da distribuição t. E a regra de decisão utilizando o p-valor, ela é diferente utilizando nossa estatística do teste. Por quê? Na nossa estatística do teste, vamos usar só o caso bilateral. Se a nossa estatística do teste ela for maior que o valor crítico, a gente vai rejeitar. Certo? Deixa eu botar logo na figura aqui. Pronto. Se essa estatística aqui, que é a minha estatística calculada, aqui ele está usando a distribuição normal, mas vamos utilizar ela mesmo. Esse z observado aqui é a mesma coisa que o z calculado. E aqui é o z tabelado, certo? Se esse z observado aqui ele for maior que o z tabelado, a gente vai rejeitar a hipótese nula. Por quê? Porque esse z ele está dentro da região de rejeição, certo? Só que se a gente for pensar em p-valor aqui, o p-valor associado a esse z observado, ele é menor do que o p-valor associado ao z tabelado. Por quê? O p-valor é uma área, é uma probabilidade, certo? Na verdade, ele é uma probabilidade. E quando a gente pensa em probabilidade aqui, em distribuições contínuas, a gente está pensando em áreas, certo? Então, uma probabilidade de um determinado valor aqui é a área que ele vai deixar sobre o gráfico. Então, se a gente for ver aqui, a área que esse p-valor aqui associado a esse z calculado, ela é menor, certo? Ó, percebam que essa área aqui é menor do que a área que o nível de significância, que é como se fosse o p-valor para esse z tabelado, está deixando aqui, que é isso tudo aqui, ó. Então, se a gente for utilizar o p-valor para nossas decisões, para as nossas regras, a gente tem que meio que virar a chave um pouco. Por quê? Porque o z tabelado é maior do que o z calculado. Desculpa.
o Z calculado ele é maior que o Z tabelado, que o p-valor o p-valor associado ao Z calculado ele é menor que o nível de significância que está atrelado ao Z crítico, certo? Então, foi isso que eu coloquei aqui, ó. Se o p-valor ele for menor que o nível de significância do teste, a gente vai rejeitar a hipótese nula. Tá? Eu vou mostrar aqui o exemplo, aí vai ficar um pouco mais... Nesse caso aqui, a gente tem um exemplo de quando a gente rejeita a hipótese nula, tá? Que é esse caso aqui, que o p-valor ele é menor do que o nível de significância do teste. E nesse caso aqui, a gente tem um caso que não rejeita a hipótese nula, que é quando o p-valor, que é toda essa área aqui, ó, porque a gente tem que perceber que o Z calculado está aqui, ó. O p-valor é toda essa área aqui. Então, o p-valor ele é maior do que o nosso nível de significância. Ou se a gente for utilizar o nosso Z calculado, ele vai ser menor do que o nosso Z tabelado. Então, quando o Z calculado ele é menor do que o Z tabelado, ele não vai rejeitar a hipótese nula. Então, nesse caso aqui, se a gente fosse utilizar essas mesmas hipóteses aqui, ó, a gente dizia que o nosso beta-J, que a gente estava calculando, ele é não significante para o modelo, ou seja, ele é zero. Tá? Porque eu não estou rejeitando a hipótese nula. A hipótese nula está dizendo que ele é zero. Ou seja, é como se ele não tivesse nenhuma significância para aquela variável resposta. Tá? Então, como é que isso aqui pode aparecer na prova? Tá? Então, eu posso dar, digamos que eu estou estimando o salário, e na estimação do salário, eu vou dar as variáveis, certo? Aqui já está o valor das variáveis estimadas. E logo abaixo vai ter uma novidade agora, a partir de agora. Vou colocar, isso aqui é o que a gente chama de erro padrão do estimador. É isso aqui, ó. Esse valorzinho aqui, ó. Eu estou dando esse beta-J estimado e estou dando agora eu estou dando entre parênteses, esse erro padrão estimado. Que é esse valorzinho aqui, certo? Então, vocês vão ter que dividir um pelo outro e achar esse T aqui, ó, que vai ser o T calculado de vocês. Então, para cada beta-J, ele vai ter um T, certo? Então, vou ter aqui, no caso, 1, 2, 3, 4 T's, certo? Então, digamos que eu tenho o T para essa variável sexo aqui. Esse 0. Deixa eu calcular aqui quanto é. Vai ser 0.297 dividido por 0.25. 1.188. Isso aí vai ser o Z... 1.88 é o Z calculado de vocês, para essa variável sexo aqui. Aí, digamos que eu dê o T crítico. O T crítico ele vai surgir a partir dessa distribuição de... Essa aqui foi a melhorzinha que eu achei. Vai ser a partir dessa tabela aqui da distribuição T. Digamos que vocês estão calculando aqui uma distribuição com, sei lá, 20 observações. Então, o N aqui é igual a 20. E aqui a gente está calculando com 3 variáveis independentes. Então, isso aqui é 3 menos 1, então fica 20 menos 3 menos 1 dá 20 menos 4 dá 16. Então, vai ser um T com 16 graus de liberdade. Então, se vocês forem ver na tabela aqui, ó, ao lado aqui tem uma coluna com os graus de liberdade. Tá? E digamos que vocês queiram testar isso com nível de significância, um teste bilateral no caso, um nível de significância de 0.05. Então, vocês vão aqui, 16 graus de liberdade,
0,05 dá 2,120. Ou seja, vocês viram aqui que o nosso Z tabelado é 2,120. E essa nossa divisão aqui, deu 1,188. O que é que isso quer dizer? Que o meu T tabelado é maior que o meu T calculado, certo? Eu estou só usando um exemplo assim bem esdrúxulo, viu? Só estou só dando os valores aqui. Então, como esse valor aqui ele é menor que o meu T tabelado, o que é que acontece? Eu não vou rejeitar a hipótese nula, ou seja, eu posso dizer que essa variável aqui não está influenciando em nada no meu salário, certo? Então, esse aqui é um primeiro exemplo. Vocês primeiro calculam o T calculado de vocês, que vai ser um valor, e compara com o T tabelado, que vai ser outro valor, certo? Depois que calcular isso, vocês comparam. Se for maior, rejeita. Se for menor, não rejeita. Ou eu posso dar essa forma aqui, que é a saída do R, certo? E nessa saída do R aqui, ele dá a estimativa, que é como se fosse esse valor aqui, e dá o erro padrão, que é esse valor aqui. Aí vocês, na hora da prova lá, dividem isso aqui por isso aqui e compara com o T tabelado, que eu posso ou dar a tabela, ou disponibilizar uma tabela para vocês, ou posso colocar várias fórmulas lá e vocês vão ter que saber se aquilo é um... Na realidade, vocês vão ter que saber qual vai ser o grau de liberdade que vocês estão usando, certo? Mas isso aí eu vou colocar uma lista de exercícios para vocês ficarem habituados nesse tipo de exercício. Tá? A minha maior preocupação é que vocês saibam interpretar a regra de decisão, entendeu? Quando isso aqui vai ser significante, o que é que vai ocorrer para o meu modelo? Quando não for significante, o que é que vai acontecer com o meu modelo, certo? Ou, finalizando, a gente pode, que eu acho mais simples, tá? Mais simples entre aspas. Eu acho mais intuitivo usando o p-valor. Isso aqui é que eu cortei a imagem do R, mas geralmente no R ele aparece com isso aqui, ó. Certo? Ele aparece toda essa quando eu colocar o summary lá do modelo, no R vai aparecer isso aqui. Então, essa última coluna aqui vai ser o p-valor associado a essas variáveis aqui. Então, digamos que eu tenha uma variável que eu esteja querendo testar o nível de significância 5%. 5% é 0,05. Ou seja, percebam que aqui toda vida eu comparei com o nível de significância, né? O nível de significância do teste. Geralmente a gente usa 0,05 ou 0,1, tá? Se eu for testar isso aqui a 0,05, eu tenho que olhar o meu p-valor. Se o meu p-valor ele for menor que 0,05, eu vou rejeitar a minha hipótese nula, certo? Então, quem é que aqui é menor que 0,05? É esse primeiro valor aqui, é menor que 0,05. Esse aqui é menor que 0,05. Esse aqui, ó, é 0,056. Ele é maior que 0,05. Ou seja, essa variável experiência aqui, ela é não significante para o nosso modelo para um nível de significância alfa igual a 0,05, tá? Então, nessa variável aqui, no caso, ela não rejeita a hipótese nula. Essa aqui é menor que 0,05, essa aqui é menor que 0,05 e essa aqui também é menor que 0,05. Certo? Então, e essa aqui é maior, 0,65. Essa aqui vai ser maior que praticamente todos os níveis de significância. Certo? Então, 0,05 é meio que
o padrão dos testes de hipótese. Mas digamos que eu esteja querendo ser mais rigoroso, certo? Então percebam que aqui quem não é não significante para o meu modelo, com um nível de significância de 0,05, é essa aqui, que é a experiência, e essa outra variável aqui, isso aqui a gente vai discutir mais na frente, esse tipo de modelo aqui, mas eu estou interessado aqui, que é mulher solteira, para esse modelo aqui, tá? E digamos agora que eu queira ser mais rigoroso, ou seja, para eu aceitar, para eu dizer que a variável independente está explicando a variável resposta, eu estou sendo mais rigoroso, eu vou usar agora um alfa de 1%. Eu saí de uns 5% e estou utilizando um alfa de 1%. Ou seja, eu estou diminuindo essa região aqui. Ó. Eu estou trazendo esse Z mais para cá. Ou seja, para eu rejeitar essa hipótese nula, esse meu p-valor ele tem que ser bem pequeno mesmo. Entendeu? Porque quanto menor essa região aqui, eu estou sendo mais rigoroso com o meu teste, certo? Então, aqui, quem aqui vai ser a 1%? Essa aqui, ó, 0,0117, ela é maior que 0,01, que é agora o meu novo nível de significância. Então, nesse caso aqui, essa variável aqui, eu vou não rejeitar a minha hipótese nula, ou seja, ela pode ser 0. Certo? Percebam que para 5% eu rejeitei, e agora para 1%, como eu estou sendo mais rigoroso, eu não estou rejeitando essa hipótese aqui. Essa variável aqui eu vou rejeitar, porque ela vai ser menor do que qualquer valor, qualquer nível de significância, que é quase 0. Essa aqui eu já não rejeitei a 5%, eu vou não rejeitar a 1%, essa aqui eu rejeito, essa aqui também eu não rejeito, que no caso a 5% eu rejeito, porque esse aqui é menor que 5%, mas esse aqui não é menor, ele é maior que 1%, tá? Isso aqui eu vou não rejeitar. Isso aqui eu vou rejeitar, isso aqui também não vou rejeitar. Então percebam que dependendo do nível de significância, algumas variáveis podem ser significativas para o modelo e outras não. Tá? Então, a mudança do nível de significância tornou, por exemplo, essa variável aqui significativa em um momento e não significativa em outro momento. Então, vai depender de quanto rigoroso você vai ser para tentar explicar aquela variável. Tá? Hoje eu vou deixar uma lista de exercícios para vocês, justamente para discutir isso aí. Na terça a gente vê melhor isso aqui, porque eu acho que ainda vai deixar um pouquinho de dúvida essa discussão. Porque esse conceito de algo ser, digamos, próximo de 0 e eu rejeitar ou não rejeitar, é um pouco difícil de ser intuitivo, tá? Mas a gente vai se falando e isso eu acredito que fique claro para vocês, tá? Então, a ideia é vocês tentarem resolver esses exercícios que para a prova não vai ser muito diferente do que vai estar lá no exercício, não, tá? Essa regra de decisão, pode ser que tem algumas coisas que vocês precisam saber que não estão necessariamente associadas a isso aqui, a essa regra aqui. Mas são, sei lá, qual o K que eu vou utilizar aqui? O que é o K? É o número de variáveis independentes. Então, eu posso colocar lá na prova um K igual a 4 aqui, mas só que o K aqui vai ser 3. Então, esse tipo de coisa eu também posso cobrar de vocês, entendeu? Para vocês ficarem atentos nessas questões. Tá? Então, a gente vai conversando, eu vou deixar a lista de exercício e terça-feira eu faço uma live para tirar as dúvidas de vocês referentes à prova na quinta. Tá certo? Então, até mais, pessoal. Tchau, tchau.